Ô Saulo, é muito agradável estar falando com você, mesmo sabendo que você está lá do outro lado do mundo, na China. Eu aguardava esse nosso encontro, essa nossa conversa há muito tempo, porque quando eu conto como foi feito o documentário Daime Santa Maria, as pessoas ficam assim olhando para minha cara, não acreditando muito bem no que foi acontecendo naquele percurso todo. Eu vou relatar algumas coisas que eu me lembro e depois eu espero o seu bate-pronto daí da China. É, eu já tinha ido lá em Rio Branco algumas vezes antes dessa chegada e quando eu te conheci. Nós nos conhecemos quando houve aquela expedição enviada pelo Ministério da Justiça para acompanhar as investigações sobre o uso do Santo Daime e da Santa Maria nos rituais que a colônia 5000 fazia. E a colônia já tinha se deslocado para o Rio do Ouro. Para mim, esse deslocamento já era um motivo de fazer um documentário, porque eu já conhecia a igreja lá perto de Rio Branco, que eu chegava aí nos últimos tempos com muita facilidade, ia e voltava para a igreja até Rio Branco com muita facilidade. Mas chegar ao Rio do Ouro já era uma outra perspectiva. Então, eu vou te contar só mais um detalhezinho de como eu fui oficialmente é, convidado para a expedição. Quando eu soube que essa expedição já estava sendo preparada e que ela ia levar o Ministério Público, a Polícia Federal, psicólogos, historiadores, médicos, eu me propus a participar como documentarista. Pedi muito ao meu amigo Sérgio Santeiro, que naquele momento era o presidente da Associação Brasileira de Documentaristas. Eu pedi a ele, ô Sérgio, em todas as grandes expedições que aconteceram no Brasil, sempre ou sempre foi, um documentarista, desde o tempo do Império, quando o Dom Pedro, quando Dom João VI veio com aqueles pintores fabulosos, Debré, Rugendas, que foram documentando toda aquela viagem dos primeiros portugueses que se aventuraram a entrar pelo Brasil adentro. Depois vieram os fotógrafos, muitos fotógrafos participaram de muitas expedições. E depois os cinegrafistas, muitos cinegrafistas foram documentando toda a história da expedição Rondon foi documentada. Então nós temos um farto material documentário sobre essas expedições. E essa nossa expedição não poderia deixar de ter. E o Sérgio Santeiro mandou naquela época não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Ele mandou um telegrama lá para o Ministério da Justiça e aos cuidados do ministro Abiakel. E o Abiakel, a comissão deles lá, respondeu e eu fui integrado à comissão, à expedição, como um documentarista, oficialmente. Por isso, eu podia chegar lá em Rio Branco, como eu cheguei, e me apresentar lá para o Coronel Guarino e para aqueles soldados que participaram com muita comodidade, dizendo, olha só, eu tenho esses equipamentos e é preciso que esses equipamentos cheguem lá na comunidade. Então, só o equipamento que eu estava levando já era para deixar assustados as pessoas que estavam participando, porque eu levava uma câmera, uma TIC imensa, que era a moda da época, era aquela câmera, uma TIC, que era um trambolho, né, era um gravador com o fio umbilical ligado numa câmera, que pesava. Então, eu levei esse equipamento, levei uma televisão, não sei se você lembra que eu levei uma televisão, e para fazer com que essa televisão fosse ligada lá, que a minha intenção era gravar e mostrar como estavam sendo feitas as gravações para as pessoas da comunidade. Eu queria mostrar isso
durante as noites. Então era necessário levar um gerador. E nós conseguimos um gerador lá do batalhão de Rio Branco, do Exército, e levamos o tal do gerador que pesava não sei quantos quilos, era uma coisa horrorosa. E a primeira parte da viagem nós fizemos de barco. Saímos de barco de Rio Branco e nesse barco estava o sargento Pereira e mais alguns soldados e o meu equipamento foi, nessa primeira viagem, foi de barco. Chegando à Boca do Acre, eu acho que nós saímos do barco e fomos pegar os carros do Exército que estavam transportando as pessoas até não sei aonde. Isso que você vai tentar agora me explicar. Então, teve vários atolamentos durante esse percurso, então era necessário tirar todo o equipamento de dentro dos carros do Exército, andar com aquele equipamento 200, 300 metros para, depois que saísse do atoleiro o carro vazio, encher outra vez e a viagem continuar. E chegamos, então, ao Rio do Ouro. Ponto parágrafo com a palavra Saulo Peterano. Então, eu também estou muito contente, muito feliz e muito alvissareiro esse nosso encontro, depois de tanto tempo, né? Finalmente estamos nos encontrando. Para mim é como se a gente estivesse retomando a história do vídeo Santo Daime, Daime Santa Maria, retomando assim, do momento em que eu deixei o material em São Paulo, lá, eu ainda fiquei alguns dias lá tentando trabalhar com o material, mas precisei voltar para o Rio Branco. E desde então, 1982, talvez início de 83, nós não nos vimos mais, embora tivéssemos tentado somente agora, né? Que eu estou aqui na China e a gente está se encontrando. 30 e poucos anos depois. Pois é, tem o vídeo dos 30 anos depois e agora 2022 vai ser o vídeo dos 40 anos depois, né? Estamos bem perto, né? Então eu estou muito feliz por esse encontro. Dentro desse guarda-chuva que nós estamos vivendo, que é os 100 anos do Padrinho Sebastião. Eu tive a oportunidade de colaborar com a Vera Frois na nova edição do livro da História do Povo Juramidã. Então eu estou assim, e agora conversando contigo, graças ao apoio do Enio também, que fez essa ponte. Então eu estou sentindo que mais coisas boas e reencontros e talvez até rearticulações para se fazer alguma coisa ainda vão ocorrer sobre esse clima dos 100 anos do Padrinho Sebastião, né? Então, sobre o que você me pergunta, assim, do meu ponto de vista, eu contando do meu ponto de vista é interessante, porque eu te conheci através do curso do Zé Celso, de teatro, o chamado Aqui Agora, em Rio Branco. E depois vocês fomos para a Colônia 5000, o Zé Celso participou do Inário, participamos. E depois vocês viajaram, depois do Inário, de Rio Branco, vocês viajaram para Machu Picchu, no Peru. Então, eu lembro que no momento que vocês estavam indo, eu falei, olha, leva esse tubinho com São Pedro. Era um tubinho de filme, né? De filme fotográfico. E aí vocês levaram. E eu lembro que quando eu perguntei para o Zé Celso, então, como é que foi o São Pedro? Aí o Zé Celso falou, foi a nossa máquina fotográfica, porque o São Pedro estava dentro do filminho e a gente tomava o São Pedro e as coisas aconteciam, né? O filme passava todo e tal. Então, foi esse nosso primeiro encontro. Então, só antes de você entrar para o segundo, eu vou dar meu ponto de vista do presente que você nos deu. Eu abri aquele tubinho de máquina fotográfica e lá dentro estava o que parecia um chiclete mais envelhecido, mais durinho, né? Aí eu fiquei com aquela intenção de mastigar a primeira parte
quando o avião estivesse passando na fronteira para entrar no Peru. E foi o que eu fiz. Mastiguei aquela primeira parte, quando o piloto falou, ó, aqui vai começar o Peru, onde tinha uma estrada que foi abandonada, então dava para marcar muito bem a fronteira. E entramos. E quando eu mastiguei aquilo, eu comecei a sentir uma sensação muito agradável. E ao pousar no Pucallpa, pode ser Pucallpa? Pucallpa, né? Pucallpa, Pucallpa. Ou Chegando Cusco, a... né? Vocês foram direto. Não, não, nós fomos parando em Pucallpa. De Pucallpa, Pucallpa. não sei qual foi o outro. Eu sei que depois pegamos o trem e chegamos a Machu Picchu. Mas em Pucallpa, quando desci do, no aeroporto, todo lamacento, tinha chovido muito, eu fui andando e tinha uma espécie de balcão da alfândega. E eu estava meio tonto, não estava muito dentro das minhas possibilidades normais. Eu esqueci, não vi, passei pelo pessoal da fronteira, quase que invisível. Eles não me viram e eu também não os vi. E quando eu cheguei lá na rua, na praça principal ali em frente ao aeroporto, eu tomei um susto, parecia um filme de Fellini. Havia chegado um circo que tinha descido os Andes e estava ali na praça se arrumando, né? Então, as lonas todas cheias de lama, a mulher gorda toda enlameada, o elefante todo enlameado. Era uma loucura, era uma lama pura, parecia cena de ficção científica. E passou, para marcar bem o momento, um carro, uma Kombi com aquele alto-falante gritando: não percam, não percam, hoje no cinema tal, assim, aqui em Pucallpa, A Dama do Lotação, um filme brasileiro que está fazendo sucesso muito grande, não percam, não percam. Corto e vamos para a segunda parte. Olha, isso ficou muito marcado na minha vida. A primeira mordida no peiote foi transcendental. Segunda Verdade. parte. E ainda bem que você e o Zé Celso iam tomando o São Pedro bem pouquinho, né? Tomava um grãozinho, depois tomava outro grãozinho, porque se tomasse muito, podia complicar, hein? Então, do ponto de vista nosso, lá, meu em Rio Branco, é você chegando, um baú imenso, um baú metálico imenso, cheio daquelas fitas grandes, com uma quantidade suficiente para 10 horas ou mais de gravação, e um gravador super profissional naquela época, eu esqueci até o nome do gravador. O Matic. O Matic é a câmera, mas tinha um gravador também, gravador de rolo. Também tinha. Era um Nagra. Nagra, exatamente, Então, para mim, foi uma surpresa. Como a gente ia participar da comissão, fazer a viagem e documentar a missão, né, que era a visita da comissão do Ministério da Justiça, para verificar, para avaliar as condições de vida da comunidade, que eles estavam preocupados, né, de que poderia ser uma anomia, que pudesse ser contra contra os costumes, a saúde, o bem-estar da população, né? Essa foi a surpresa da comissão, né? Foi ver uma comunidade vivendo na floresta, ligada com a natureza, em boas condições de vida, dentro do que era possível, muito saudável e num nível de vida e de felicidade, e realização espiritual que eles não estavam, assim, nunca tinham presenciado. Então, foi realmente um trabalho muito interessante. Que o vídeo, eu assisti o Daime Santa Maria hoje, e rememorando, ele realmente é muito bonito, ele consegue transmitir esse clima e tudo aquilo ter sido feito também com o equipamento, né, que se tinha na época. E essa parte, então, para mim foi... E a maneira, já ter participado do curso de teatro com o Zé Celso, a maneira de toda aquela coisa de fazer televisão, de fazer uma novela relacionada ao Euclides da Cunha. Então, a forma de caminhar com o equipamento, eu aprendi com você. Como é que você caminha com aquele equipamento de muito volume e peso? Você vai pedindo
a ajuda das pessoas. E as pessoas passam a fazer parte da equipe de documentário. Elas vão participando de diferentes formas. Então, é uma maneira diferente de caminhar com a câmera, de fazer documentário, quer dizer, já chamando as pessoas para a própria produção, né? E éramos 2 pessoas e fizemos um certo milagre de carregar todos aqueles equipamentos, o gerador pesadíssimo. Realmente, a chegada, para a chegada no Rio do Ouro, tivemos a passagem, né? Além dos atoleiros e correndo, carregando o equipamento, empurrando a caminhonete, junto com as outras pessoas da comissão de avaliação, e fizemos a viagem, o último trecho para chegar no Rio do Ouro, através do Igarapé, quase um rio chamado Trena. Aí nós colocamos no barco da comunidade já, né, uma canoa, e descemos o Trena, depois subimos pelo Rio do Ouro até chegar na comunidade. Foi realmente uma experiência e tanto. A gente gastaria aqui todo o tempo aí para contar cada detalhe, né? Uma pergunta que eu te faço é isso, que na minha memória ficou uma coisa assim que eu não consigo conectar. Nós fizemos o documentário, fizemos as gravações, a comissão se despediu, nós nos despedimos e voltamos, né? Voltamos com o equipamento. Mas tínhamos o projeto, voltamos para Rio Branco, né? Saindo da comunidade. Mas nós tínhamos o projeto de voltar lá.